Você sabe o que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. As duas classes sociais principais nesse sistema, os capitalistas ou burgueses e os proletários, os trabalhadores. Os capitalistas são os donos dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores e eles pagam salários. Os proletários, por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. Podemos dizer que o capitalismo é o oposto de socialismo, pois este defende a propriedade social dos meios de produção, não a propriedade privada. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouco ou nenhuma referência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Vamos pensar no exemplo de uma indústria automobilística. Os capitalistas são os sócios da empresa. São eles os donos de todas as máquinas usadas na produção dos carros e de tudo que envolve a distribuição destes ao final do processo, como caminhões, softwares de distribuição e lojas. Os proletários trabalham para essa indústria e recebem um salário como retribuição de suas atividades. Ao final do processo, depois que os carros são vendidos, os capitalistas recebem o dinheiro pago pelos compradores. Deste dinheiro, uma parte é paga em salários, outra parte é paga em impostos, taxas e custos de funcionamento. Estes são alguns exemplos. E o restante é o lucro da indústria. O lucro pode ir para os sócios ou então pode ser reinvestido na empresa para a ampliação de suas atividades. Vocês têm conhecimento sobre a economia doméstica? Bom, aqui vai uma breve explicação. A economia doméstica é uma forma de realizar gastos conscientes, procurando o equilíbrio entre as despesas essenciais e os gastos superfluos. Dessa maneira, o objetivo é adquirir hábitos que geram uma estabilidade financeira familiar. Além disso, com a economia doméstica, fica mais fácil poupar para realizar outros objetivos, como, por exemplo, atingir a liberdade financeira. Por fim, vale considerar que o meio ambiente também sai ganhando quando você decide por economizar recursos como água e energia. Capitalismo e economia doméstica. É possível investir? Podemos dizer que o capitalismo é o oposto de socialismo, pois este defende a propriedade social dos meios de produção, não a propriedade privada. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. A economia doméstica é uma forma de realizar gastos conscientes, procurando o equilíbrio entre as despesas essenciais e os gastos superfluos. Dessa maneira, o objetivo é adquirir hábitos que geram uma estabilidade financeira familiar. Além disso, com a economia doméstica fica mais fácil poupar para realizar outros objetivos, como, por exemplo, atingir a liberdade financeira. Capitalismo e economia doméstica. É possível investir? Bom, meu nome é Davi, sou professor, né? Não acho que é possível fazer investimento que dê muito lucro, porque no capitalismo os meios de produções estão na mão das grandes corporações, né? Então existem trabalhos que são bem remunerados, óbvio, né?
mas a concentração de renda está na mão de poucas pessoas. A economia doméstica, é importante você saber administrar os gastos da sua casa. Isso é óbvio, né? Agora, se vai sobrar alguma coisa para você poder investir, isso daí é meio difícil de falar, né? E assim, olhando para a realidade do país, mostra que não é possível, né? Porque a gente vê uma desigualdade social gigantesca. Então, o dinheiro que sobrar e você conseguir ou guardar numa poupança que é uma... na verdade, a poupança não é um investimento, mas é um lugar mais seguro onde você não vai ter risco. Agora, se você estuda formas de investimento, se você tem conhecimento das técnicas de investimento, seria importante tentar fazer, né, a longo prazo. Mas não sei se vai ter uma renda muito boa por conta do salário da maioria da classe trabalhadora ser muito baixo. E a realidade que se apresenta é que a maioria não tem condições nem de pagar o básico, entendeu? Você se desloca para trabalho precário e não tem uma qualidade de vida para gastar o dinheiro com lazer, com a sua família. Então isso também tem que ser pensado. Então a maioria da população vai para o seu trabalho, trabalha, gasta várias horas lá, mas dificilmente tem condições de levar o seu filho para o cinema, porque são lazeres caros. Então o pouco dinheiro que sobra, eu acho que é para pagar as contas e comprar comida e sobreviver, e a maioria ainda fica devendo. Mas eu não sei falar sobre investimento, mas eu sei que é uma realidade distante da maioria da população brasileira. Capitalismo e economia doméstica. É possível investir? Bom dia, meu nome é Wilson Flávio Jacob e eu tenho hoje 59 anos. Sobre essa questão, é possível investir sim, porque trabalhamos com um sistema político-econômico presente no mundo inteiro, chamado de capitalismo. O capitalismo como sistema tem como objetivo, primeiro, o lucro para quem é o investidor e, a partir dele, uma série de teorias complementares que você vai utilizar para redução de custos, etc. Pensando na economia doméstica, você pode pensar em duas formas. A economia doméstica, pensando na sua família, que você precisa ter um orçamento onde você tem ali colocado as suas despesas de um lado e os valores que você tem, que você ganhou durante esse mês, ou seja, o seu salário e despesas, e fazer nesta comparação entre ambos o saldo. Trabalhar a economia doméstica, primeiramente, pensando na sua família, que você tem salários e você tem despesas. E você tem que fazer que essas despesas e salários sejam bem utilizados e que, na medida do possível, haja um saldo em azul, positivo, ou seja, as despesas sejam menores do que você ganhou. Quando existe o contrário, as despesas são maiores do que o que você ganha, você entra na questão chamada do vermelho. Você passa a ser dependente de outros recursos para zerar essa diferença. E isso leva ao endividamento nas várias famílias do Brasil. Sí, porque, digamos, sí se puede invertir porque la capital uno mismo puede crecer, depende de cómo uses tus recursos, ya sea comprando una mesa 2x1, después la vendes cada mesa aparte y así formas, digamos, una mueblería, o puede ser una cafetería, también se puede hacer lo mismo, digamos, compras, ¿cómo se llama esto? Terreno, así, un terreno, y formas ahí tu cafetería poco a poco, vas vendiendo, vas comprando café, vas comprando cacao poco a poco, haces tu café y vendes así, y formas una fábrica después. Poco a poco se puede ir escalando ese tipo de capitalismo.